Graça e paz, queridos. Hoje eu quero meditar com você sobre o seguinte tema: Jesus, a medida da estatura do varão perfeito, um modelo a ser perseguido. Com base em Efésios 4, 12 a 14, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A igreja brasileira está gerando uma nova nação de filhos. Porém, a pergunta é: que tipo de filho estamos gerando? Filhos semelhantes a Jesus? Ou filhos como subproduto da religião? Devemos avaliar o nosso DNA para que com temor e tremor edifiquemos a casa de Deus e não a Babel dos últimos dias. Nós certamente reproduziremos o que somos, pois Deus é quem estabeleceu o princípio de que cada semente deve gerar segundo a sua própria espécie. Gênesis 1:12. Por isso, ao olharmos para nós como igreja, veremos o tipo de igreja que estamos gerando. Para nós, a conquista de um país é muito mais do que a predominância de uma denominação evangélica. É antes o estabelecimento de uma nova raça, um novo tipo de gente e não um novo estereótipo evangélico somente. A raça dos irmãos do primogênito. Hoje em dia, a religião tem gerado muitos profissionais cristãos, mas nós queremos gerar cristãos profissionais. E há uma sutil diferença nesses dois termos. Queremos um povo que teve não apenas o seu espírito salvo, mas também a sua mente e a sua conduta transformada, que sabe que antes de ser qualquer coisa, é um ministério de Deus onde vive, onde estuda, trabalha e descansa. Centrados não na profissão que exercem, mas na palavra daquele que os criou e que os governa. E a consciência de quem o chamou. Um cristão advogado, por exemplo, deve ter a revelação de que antes de ser um advogado, também é um sacerdote e um rei, é um ministro de Deus dentro desse segmento. O capelão dos advogados encarcerados pelo mundo sem Deus é o advogado que não se vende pelos subornos dos delegados, das polícias corruptas, pois ele mesmo já foi comprado por um alto preço do sangue de Jesus. O seu compromisso é com o grande e justo juiz, que tem o poder de abrir portas que ninguém pode fechar e fechar portas que ninguém pode abrir. Deus que trabalha para que o inocente esteja livre e que o bandido seja preso justamente e não injustamente, além do que deveria ele trabalhar para a justiça, para defender o rico e o pobre, mas para que, se preciso for, prender também tanto o rico quanto o pobre, pois ele é imparcial e justo como aquele que é o reto juiz. Não queremos cristãos somente de finais de semana. Queremos ministros que vivem nas ruas dessa nação, manifestando a vida de Deus, sendo resposta de justiça e esperança para um povo carente da presença de Deus. Não queremos ditar regras e preceitos, uma cartilha cheia de regras de como deve ser um cristão e de como viver. Queremos alargar nossa visão a respeito de ser igreja e gerar uma nação que tema a Deus. Queremos reproduzir homens e mulheres que vão cumprir o propósito original de Deus, um povo que manifeste a sua imagem e semelhança. Quantos de nós cristãos de hoje já não percebemos que estamos contaminados pela ótica do mundo, pelos valores da cultura mundana e pelas prioridades desta mesma cultura? Em seus passos, que faria Jesus? Um livro de 1896, Charles Sheldon, impactou gerações, pois levanta justamente essa questão desde o seu tempo. Se Jesus vivesse em nosso lugar, como seria? Como agiria? Ou como reagiria também?
Quais são as escolhas que ele faria diante dos dilemas que enfrentamos? Jesus é o modelo, é o tipo padrão de Deus deixado para nós, o primogênito de uma nova raça e não mais somente o unigênito. Ele veio ao mundo cheio de graça e verdade, manifestou a glória do Pai aos homens. As multidões o podiam ouvir por 3 dias sem comer. Ele era um imã de Deus na terra humana. Nós fomos chamados para ser tal qual ele é. Temos o mesmo Espírito dentro de nós, a mesma autoridade, estamos totalmente libertos do poder do pecado, pois fomos constituídos embaixadores de Deus na terra, chamados para expressar e governar em nome de Deus. O Brasil há de conhecer e ser o povo santo da vida abundante, da graça e da justiça de Deus. Que no final da nossa oportunidade, quando nossa geração estiver passando, possamos olhar para trás e poder dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará a conhecer naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 de Timóteo 4, 7 e 8. Mas afinal, qual é o modelo do vencedor dessa nova raça que Jesus veio estabelecer em esse novo homem no Brasil, que nós como igreja queremos gerar na geração da nossa oportunidade? Vemos da palavra de Jesus as características e os princípios que regem esse novo homem. Em Mateus 5, de 1 a 12, no Sermão do Monte, a descrição da natureza e das características desse novo homem, alguém que está debaixo do domínio do governo do rei. As 9 principais características desse homem são acompanhadas da palavra bem-aventurado, que é Makarios, que significa feliz. São felizes os humildes de espírito, os que choram, felizes serão os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Poderíamos pensar, mas que tipo de justiça? A justiça para com Deus, a justiça moral, a justiça social. Muitas pessoas pensam que justiça é quando o benefício é ao seu favor, mas não pensam que exercer a justiça é dar o direito a favor do outro. Fome, desejo por ver e mover de Deus na cidade, na sociedade, nas nações, é ter os olhos para o seu lado. Bem-aventurados misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça e por causa do meu nome, diz o Senhor Jesus. Você gostaria de saber se nosso cristianismo está no rumo certo? Avalie, compare ou questione a partir dessas características e prioridades estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus. Ele é a medida do padrão e de todas as coisas. Que Deus nos abençoe fraternalmente em Cristo. Pastoria.